Bom, você sabia que as famílias que perderam alguém vítima da Covid-19 podem requerer junto ao INSS um valor de pensão maior? Bom, para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui na bancada o advogado especialista em direito previdenciário, Gerson de Souza. Gerson, boa noite, bem-vindo aqui ao Link Espírito Santo. Boa noite, Fabiano. Obrigado pela oportunidade. Estamos aqui para noticiar, tudo aquilo que os nossos ouvintes aí, telespectadores, estão necessitando, das informações. Pois é, olha, vamos explicar isso, Infelizmente, a gente tem visto aí cada vez um número maior de pessoas que têm perdido a vida por conta da Covid-19. Lógico que a gente tenta o tempo todo evitar, e fala o tempo todo da prevenção, mas é importante também a gente prestar esse serviço às famílias que estão enlutadas, mas que podem ter esse direito, podem ter esse benefício, podem ter o valor da pensão maior. O que é exatamente isso, Gerson? Bom, é importante destacar que quando o segurado do INSS ele vem a óbito, o seu dependente, aquela pessoa que permanece em vida, ela tem direito a um benefício. Esse benefício ele se chama pensão por morte. E essa pensão por morte é algo assim muito relevante, para nós estarmos aqui conversando sobre esse assunto. Sim. Agora, essa pensão por morte, ela pode ser revisada, Ou seja, às vezes você falou que tem dois tipos de pensão, você estava me explicando que tem dois tipos de pensão por morte, não é isso? Exato. Existem dois tipos de pensão por morte. Existe a pensão por morte que se chama previdenciária. Sim. E existe também a pensão por morte que se chama acidentária. O que vai influenciar é o que gerou o óbito. Se o óbito ele é por causas acidentárias no local de trabalho, gera-se então pensão por morte acidentária, cujo valor ele é muito mais vantajoso para quem recebe esse valor. Sim. Se, por outro lado, o INSS ele gera a outra pensão por morte, que é do tipo previdenciário, que não tem nenhuma relação com o acidente de trabalho, o valor ele é menos vantajoso. Acontece que, como o STF, e também por outros mecanismos estão equiparando a infecção da Covid-19 a acidente de trabalho, significa que as pessoas que contraíram a Covid-19 e por essa equiparação a acidente elas vieram a óbito, quando o INSS gerar a pensão por morte, tem que gerar do tipo acidentária, cujo valor é mais vantajoso. Sim. Só que na prática, geralmente, se gera qual pensão por morte? A menos vantajosa, que é do tipo previdenciário. Nesse caso, cabe então uma revisão para reenquadrar o tipo de pensão, tirar do tipo previdenciário e jogar para o tipo acidentário. E isso pode representar, você estava me falando aqui antes do jornal começar, quase 40% a mais no valor, não é isso? Isso, a depender de cada caso, pode girar em torno de um aumento de 40% no valor. Uhum. Hoje em torno de um salário mínimo? Depende muito da contribuição da pessoa que faleceu. Exato, porque aquela pessoa que faleceu, ela tinha a qualidade de segurado, o que é isso? Ela pagava o seu INSS. Uhum. E esse recolhimento do INSS, a base de cálculo dele é o salário que ela recebia. Umas pessoas recebiam o salário mínimo, outras pessoas recebiam R$3 mil, R$6 mil, e isso então vai fazer uma diferença no cálculo dessa pensão por morte, seja ela previdenciária ou seja ela acidentária. Entendi. Agora, uma dúvida, você falou para a gente que o STF tem considerado a Covid-19 como uma doença do trabalho, um acidente de trabalho. Muitas vezes porque a pessoa pega a doença, contrai a doença dentro do ambiente de trabalho. Como que faz para esse trabalhador provar isso, já que ele já pegou a doença, ele já está curado naquele momento? Como que funciona? Bom, no caso de estar curado, Sim. Senão a pessoa, se ela não faleceu, e no caso gerou uma pensão. Deixando claro essas duas situações. O mecanismo de prova é o mesmo que sempre foi utilizado. Antes de chegar a pandemia, já existia o benefício do tipo previdenciário e também do tipo acidentário. E desde lá de trás já haviam mecanismos de provar que era o tipo acidentário. Vindo agora a Covid-19 sendo equiparada a acidente de trabalho, a forma de se provar é a mesma que já existia. Ou seja, pode se provar através de uma CAT, que é uma comunicação de acidente de trabalho, pode se comprovar também através de testemunhas, pode se comprovar também através de relatório médico, documentando isso em laudos, e dentre outros documentos. Então, a forma de se comprovar que a morte ou mesmo a incapacidade da pessoa que continua em vida foi
pela Covid no local de trabalho, existem esses mecanismos e muitos outros também que podem ser utilizados. Agora, Gerson, tem uma outra situação também, que existem outras modalidades em que a pessoa ficou com sequela, por exemplo, né? Contraiu a Covid, não faleceu, né? Conseguiu superar a doença, mas ficou com alguma sequela. Ela também tem direito a uma pensão. Quando o segurado do INSS, ele contrai a Covid-19, que já está sendo equiparada a acidente de trabalho, se ele não vem a óbito, ele fica em vida. Se ele fica em vida, ele pode estar incapacitado para o trabalho. Sim. A depender do nível da incapacidade, ele vai ter direito ou à aposentadoria por invalidez, ou auxílio-doença, ou auxílio-acidente, a depender do nível da sua incapacidade. Vamos explicar então, vamos começar pela aposentadoria por invalidez. O que é exatamente esse caso? Se essa incapacidade ela é total, isso significa o quê? Que a pessoa não consegue trabalhar, ela é total. Ela não tem mais condições de voltar para o ambiente de trabalho. Não tem condições, ela é total e não há prazo para cura. É uma incapacidade total e permanente. Sim. Isso gera aposentadoria por invalidez, que pode ser a previdenciária ou a acidentária. A previdenciária, o valor é a partir de 60% que a pessoa recebe. Já a acidentária é mais vantajosa, é 100% o valor da aposentadoria por invalidez, do tipo acidentário. Vamos explicar agora o direito ao auxílio-doença. Nesse caso, o que seria exatamente? Aí no auxílio-doença, o nível da incapacidade não é tamanho. Por quê? A incapacidade ela continua sendo total porque a pessoa não consegue trabalhar. Porém, há um prazo razoável para a cura. Então chama-se incapacidade total e temporária, porque há um tempo mais ou menos determinado para a cura. Então não é aquela pessoa que há de eternamente vai ficar incapacitada. É uma incapacidade tão total, porque ela não trabalha, e temporária. Essa incapacidade total e temporária gera o auxílio-doença, que também pode ser do tipo previdenciário ou do tipo acidentário. E o valor, aqui se destaca também essa diferença. Do tipo previdenciário, 60%. Do tipo acidentário, 100%. Aquele que tem relação com acidente de trabalho. E lembrando, a Covid-19 tem sido equiparada a acidente de trabalho. Outra opção seria também o auxílio-acidente. O auxílio-acidente. Se o nível dessa incapacidade é menor ainda, ou seja, é uma incapacidade que não é total, é uma incapacidade parcial, ou seja, eu consigo trabalhar, eu contraí a Covid, eu consigo trabalhar, porém eu tenho sequelas, eu tenho dores de coluna, né? Eu tenho hérnia de disco, eu tenho problemas no joelho, enfim, eu tenho uma incapacidade que é parcial, em razão de uma sequela. Por exemplo, quem se recuperou da Covid, muito comum ficar com a sequela. Sim. Muitos casos a gente Muitos tem visto, casos. Né? E essa sequela, ela faz com que a pessoa não volte à sua vida normal 100%. Então, quando existe essa sequela, incapacidade parcial, a pessoa ela consegue trabalhar. E se ela trabalhar, ela recebe o salário normal e, em razão da sequela, ela pode também, cumulativamente, pedir no INSS o auxílio-acidente. Então, aqui, cabe destacar que, como é uma incapacidade parcial, ela não está proibida de trabalhar. Ela pode, então, ter duas fontes de renda. Ela pode receber o auxílio-acidente pelo INSS e também receber o salário pela empresa onde ela trabalha. Mas isso caracterizaria como assim, leigamente, estou perguntando, né, como um adiantamento dessa aposentadoria dela? É como se ela ficasse aposentada e trabalhando ao mesmo tempo? Não, ou não? não. São tipos diferentes de benefícios. Entendi. Aquele que está com a sequela da Covid, pode ser psicológica, física, sensorial, recebe o auxílio-acidente, que tem natureza indenizatória, INSS que paga, e recebe também o salário pela empresa empregadora, enquanto estiver trabalhando. Sim. Se não quiser trabalhar mais, não tem problema, fica recebendo o auxílio-acidente pelo INSS. Recebe pela vida toda? Pela vida toda, até o dia que ela se aposentar. Aposentou... Aí recebe somente a aposentadoria. Exatamente. E esse auxílio-acidente, ele pode chegar a quantos por cento? Você estava dando algumas porcentagens. Esse auxílio-acidente, novamente, ele tem de dois tipos. Auxílio-acidente do tipo previdenciário e o auxílio-acidente do tipo acidentário. E a divisão aqui é a mesma. Se tiver algum nexo com o exercício, né, ali da empresa, né, laborando ali, a exemplo da doença ocupacional que se chama LER, né, de tanto digitar contra o LER.
tem relação com a empresa, ou um acidente típico de trabalho, então geraria aí o auxílio acidente do tipo acidentário e existe também, por outro lado, né, o auxílio acidente previdenciário. Mas, via de regra, o valor do auxílio acidente, ele não chega a ser igual ao valor de uma aposentadoria ou de um auxílio doença, né? Geralmente ele é um valor menor. Ou seja, tem uma porcentagem média para esses Isso casos? varia muito. Varia. Mas lembrando que nunca pode ser abaixo do salário mínimo. Tem que ser sempre acima de um salário mínimo, então. Exatamente. No mínimo um salário mínimo. Sim, sim. Não é isso? Perfeito. Tá certo. Olha, a gente quer agradecer muito ao Dr. Gerson de Souza, advogado, professor universitário, também especialista em direito previdenciário e tributário, nosso convidado de hoje, falando sobre esses casos, né? Infelizmente, casos de morte por Covid-19. A família tem direito aí a pedir uma revisão, até mesmo na pensão por morte desse familiar, enfim, ou em caso que a pessoa fique com uma sequela, pode também pedir um auxílio, né? Como ele acabou de explicar aqui pra gente. Dr. Gerson, muito obrigado pela sua participação. Ok, eu que agradeço.